Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o caso da deserção do Cid Moreira, né? Vocês sabem, infelizmente, o Cid Moreira nos deixou, né? Ele já estava com 97 anos de idade, mas quem, como eu, assistiu o Jornal Nacional na década de 70, década de 80, né? Realmente era uma presença constante nas noites de milhões de brasileiros, realmente uma figura ímpar no jornalismo brasileiro, um cara com uma voz inigualável, né? Uma perda muito triste para o Brasil no final das contas, né? Só que a confusão que está gerando isso daí é porque o Cid Moreira parece que não tinha um bom relacionamento com os filhos, né? Parece que teve um filho dele que acusou ele de algumas coisas, outro filho acusou de outras coisas. No final, os dois filhos dele chegaram a tentar interditar o pai, porque o pai estaria gastando dinheiro com a mulher nova dele, né, com a cuidadora dele. É isso, né? Homem velho com mulher nova é cuidadora. Eu posso falar isso porque eu sou velho também, e daqui a pouco eu tô arrumando uma cuidadora para mim também, daí não tem esse negócio não. Agora, a questão toda aqui você pode fazer isso? Vamos entender esse caso do ponto de vista da lei brasileira e do ponto de vista da ética libertária também, tá? Essa notícia foi sugerida por Xandão Libertário em Outro Plano, Bonequinha Inflável do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Cid Moreira realmente um cara de uma voz única, um artista, um locutor excepcional, muito sucesso na vida, mas infelizmente, como todos nós, né, como tantas pessoas por aí, tem dramas em casa, né? E o drama dele parece que vem já há bastante tempo. Os dois filhos dele já moveram processos contra ele no passado. O filho mais velho dele, que é um filho natural, né, filho biológico dele, teria alegado homofobia, que o Cid Moreira seria homofóbico, mas essa ação foi encerrada sem nada porque não conseguiu comprovar nenhuma evidência disso, né? O outro filho dele, que era na verdade sobrinho da esposa da segunda mulher dele, que ele acabou adotando e também entrou na justiça contra ele, alegando abusos e não sei o que lá, e também nada foi provado no final das contas. É difícil dizer se... veja, esses casos todos, principalmente de briga de família, gente, é o que eu falo sempre para vocês aqui, essas coisas têm muito mais evidência no processo do que a gente fala aqui, do que aparece no jornal aqui, então não sei. Quem é que tá certo, quem é que tá errado nessa história? Eu não sei, eu não conheço a família, não conheço o Cid Moreira, quer dizer, conheço o Cid Moreira como todos os brasileiros conhecem, como locutor, uma voz muito bonita, uma voz muito bacana, que falava lá as notícias do Jornal Nacional, mas a vida privada dele eu não conheço, não me sinto qualificado de dizer quem é que está certo, quem é que está errado nessa história. A justiça vai julgar, mas a justiça já julgou, esses processos foram encerrados, tá? Os filhos dele não conseguiram provar que ele tenha feito nada de errado, né? E o caso dele é um caso que, assim, já aconteceu em outras famílias. Eu já vi muitas famílias terem essa mesma situação. E qual que é a situação? O Cid Moreira, depois já bastante idoso, já bastante velho, arrumou uma mulher nova para ele, uma cuidadora para ele. E não tem nada de errado com isso, eu acho que é perfeitamente útil isso daí. Ela realmente cuidou dele na velhice, né? A gente quando fica velho é complicado, meu amigo, precisa de ajuda mesmo, não tem esse negócio não. Se tu tá achando aí que não, eu nunca vou precisar disso, só se tu morrer cedo. Se tu morrer cedo tu não vai precisar, mas se tu ficar velho tu vai precisar sim. Então, aí o que acontece, né? Os filhos dele acusam a mulher de ter dilapidado o patrimônio do Cid Moreira, de estar gastando dinheiro, de estar vendendo imóveis e não sei o que lá. E ele, por outro lado, não, ele defende que era tudo com consentimento dele, que ele é o dono da coisa toda, ele tem o direito de fazer o que quiser com isso, e ele preferia gastar com a mulher mesmo, porque a mulher estava cuidando dele, estava dando conforto para ele no final da vida, né? E aqui eu já coloco um ponto que, do ponto de vista libertário, é fundamental. Eu já expliquei isso várias vezes. Existe um erro conceitual das pessoas no que tange a herança aqui no Brasil. Muita gente, inclusive, critica a herança no Brasil porque pensa assim, como é que a pessoa vai receber um negócio se ela não trabalhou, se ela não fez nada? É injusto a pessoa receber um dinheiro sendo que ela não fez nada, tinha que acabar com herança, não devia ter herança. Muito socialista fala isso. Mas é devido a um entendimento errado da herança. A herança não é direito dos filhos, a herança é direito do pai. O pai tem o direito, o pai que construiu o patrimônio, o Cid Moreira que construiu o patrimônio, ele tem o direito de deixar a herança dele para quem ele quiser. Na ética libertária é para quem ele quiser. Quer deixar pro cachorro, pro time de futebol, para a igreja, jogar no lixo, queimar tudo. Ele tem o direito de determinar o que vai ser feito do patrimônio dele depois da morte dele, né? E
o que acontece é que a maior parte das pessoas deixa o patrimônio para os filhos biológicos, né? Então, na ética libertária não há nenhuma dúvida, o patrimônio é do Cid Moreira, ele gasta como ele quiser. Os filhos chegaram a entrar com uma ação pedindo a interdição dele, dizendo que ele estava demente, que ele não estava, que a mulher controlava ele, não sei o que lá, né? E não, ele provou para o juiz que não estava demente, não, que estava em plena capacidade, né, de faculdade mental e coisa e tal. Então, bom, o dinheiro é dele. Ah, mas ele está gastando o dinheiro todo. Não, o dinheiro não é seu, não, meu amigo. O herdeiro não tem dinheiro a nada. O dinheiro é do cara que construiu o patrimônio, né? É que geralmente a pessoa que constrói o patrimônio costuma deixar para os filhos. Mas o filho não tem direito a nada, não, tá? O filho não tem. Esquece esse negócio de direito à herança. Não tem, não. Quem tem direito é o pai. O pai, né, ou a mãe, a pessoa que deixa a herança, ela tem o direito de deixar a herança para quem ela quiser. Mas o filho não tem direito à herança, não. Inclusive, é uma crítica que eu faço muito ao direito brasileiro, esse negócio de herdeiro necessário. Isso não tem lugar nenhum do mundo. Só que no Brasil que tem essa jabuticaba, que você é obrigado a deixar uma parte da sua herança para o seu filho. É como se o filho tivesse direito à herança. Não, a herança não pode ser direito do filho. A herança é direito do pai. É o pai ou a mãe, a pessoa que deixou a herança é que tem o direito de deixar para quem ela quiser. O filho agradeça muito se receber a herança, receber um presente, que bom, que bacana, legal, parabéns, mas no final das contas você não tem direito a nada, não tem direito a nada ali. É porque a pessoa decidiu deixar aquilo para você, né? Enfim, o fato é esse, né? Como era imaginado, devido a essas brigas que o Cid Moreira teve com os filhos, ele, na sucessão dele, no testamento, ele fez a deserção dos filhos, tá? Então, o que é a deserção? É no testamento você dizer que não quer deixar a herança para os herdeiros necessários devido à cláusula da indignidade. Vamos entender esse caso aqui. Então o que acontece na lei brasileira? Então agora eu não estou falando mais da ética libertária. A ética libertária, o Cid Moreira, que você quer, a herança é direito do pai. O pai decide o que fazer, né? A pessoa que deixar a herança decide o que fazer. Quiser botar tudo, botar fogo em tudo, deixar pro cachorro, deixar pro papagaio, deixar pro time de futebol, faz o que quiser. Na lei brasileira existe a figura do direito do herdeiro necessário. Então você é obrigado a deixar a sua herança, 50% dela. Você não pode dizer para quem que vai. Ela vai obrigatoriamente para o cônjuge, né, para a mulher ou o companheiro e coisa e tal, e para os filhos, né? E aí tem lá as regras para dividir isso. Geralmente é 50% para o cônjuge, os filhos dividem os outros 50% no número que for, né? Então, pela lei brasileira, como ele tem 2 filhos e a mulher dele é viva ainda, ela ficaria com 50% da herança necessária e os filhos dividiriam os outros 50%. Além disso, existe a herança disponível, que é a parte que ele pode deixar em testamento para quem ele quiser. Então, pega o patrimônio todo. O que é o patrimônio? A palavra patrimônio significa um conjunto de bens e dívidas que você tem. É tudo que você tem, os bens, né, o patrimônio positivo, e as dívidas que eventualmente você tem, patrimônio negativo, você soma isso tudo, isso é o seu patrimônio. Todos nós temos um patrimônio, pode ser um patrimônio pequeno, né? Eu, por exemplo, tenho minhas cuecas aqui, né? Mas fora isso não tem mais nada. Mas tem gente que tem patrimônio grande. O patrimônio do Cid Moreira, segundo diz o tempo aqui, são 60 milhões de reais. É um bocado de dinheiro, né? Então, desses 60 milhões de reais, né, imaginando que fosse uma divisão, que ele tenha deixado um testamento 50% disponível para a mulher dele, que é o que ele queria fazer. Então, 30 milhões para a mulher dele. A outra parte é a parte indisponível, tem que ser dividida de acordo com a lei brasileira. Então, essa outra parte, esses outros 30 milhões, vai ficar 15 milhões para a mulher dele também, porque é 50% para o cônjuge, e os outros 15 milhões dividiria entre os 2 filhos, cada um deles receberia 7 milhões e 500 mil reais, seria isso pela lei. Só que parece que ele fez no testamento dele, que é o testamento deixado por Cid Moreira, ele deserda os filhos, e os advogados citam um patrimônio de 60 milhões que ficaria totalmente para a esposa dele, né, para a cônjuge dele, né? E o que aconteceu é que, lógico, os filhos vão entrar na justiça, é esperado isso, sempre vai ter esse tipo de coisa, mas o caso é bastante simples. O que é a deserção? Está aqui, ó, capítulo 10 do Código Civil Brasileiro, artigo 1961. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua parte legítima da herança, né? Ou deserdados, deserdar é justamente isso, em todos os casos que podem ser excluídos da sucessão.
E o que é a exclusão da sucessão? Ou seja, são as causas mencionadas no artigo 1814. Então repara que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a indignidade, que está aqui no artigo 1814. Então está aqui, ó. Dos excluídos da sucessão. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que, inciso 1, houverem sido autores, coautores, partícipes de homicídio doloso, tentativa, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar o seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, repara um ponto aqui. Isso daqui, se você tentou matar o seu pai, por óbvio, você não tem direito à herança do seu pai, mesmo que ele morra depois por causas naturais. É o caso, por exemplo, da Suzanne Richthofen e outros casos aí de pessoas que atentaram contra a vida dos pais. Essas pessoas são automaticamente excluídas da sucessão, são herdeiros indignos, né? Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra ou do cônjuge ou companheiro. Então a pessoa que também cometer crime contra a honra, injúria, calúnia ou difamação contra a pessoa, né, o pai ou a mãe, ou a pessoa que está deixando a herança, também são excluídos dessa herança, né? Ou que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Ato de última vontade é o testamento. Se os filhos tentaram impedir o pai de fazer um testamento, o pai ou a mãe, tá? Os pais, né? Quem vai deixar a herança. Pode ser os avós também podem deixar a herança. Mas enfim, se você impediu o seu pai, fez alguma coisa para impedir que ele deixasse um testamento, você está automaticamente excluído da herança. Repara, isso daqui é a indignidade, tá? Isso daqui não precisa nem ter testamento. Mesmo que não tenha testamento, o cara não deixou testamento nenhum, é herança normal, então se presume a divisão normal dos bens pelo Código Civil, mas o Ministério Público pode entrar com essa ação e justamente vai excluir essas pessoas da sucessão nesse caso. Então, ou seja, independente de testamento, você já pode ser excluído da sucessão. Mas além disso, então isso aqui é a indignidade, tá? Quando você é excluído da herança, mesmo sem testamento, tá? Porque você fez uma dessas coisas, tentou matar a pessoa, ou acusou ela, ou injuriou, né? Cometeu um crime contra a honra contra ela, né? Mas além disso, você tem a deserdação, né? Deserdação ou deserção aqui é justamente aqui quando a pessoa deixa um testamento dizendo, olha, eu deserdo fulano, beltrano, eu não quero essas pessoas, e por quê? Aqui, ó. Além das causas mencionadas no artigo 1814, autorizam a deserção dos descendentes por seus ascendentes, outras coisas aqui que a gente vai falar. Mas repare então, existem algumas coisas que o Ministério Público pode pedir a sua exclusão. Outras coisas a pessoa tem que deixar no testamento que você é excluído, né? Foi o que fez o Cid Moreira aqui, né? Então aqui, ó, autorizam a deserção dos descendentes por seus ascendentes, ofensa física, injúria grave. Injúria, lembra? Injúria é quando você tem a sua honra subjetiva ofendida. Quando alguém te xingou, te chamou de bobo, bobalhão, idiota, não sei o que lá. Eu acho uma besteira isso, já falei para vocês. Para mim não existiria crime de injúria, mas a lei brasileira reconhece isso. Injúria grave, né? Relações ilícitas com a madrasta ou padrasto, desamparo do adolescente em alienação mental ou grave enfermidade, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade, né? Ou seja, os filhos não ajudaram o pai que estava doente, né? Então, nesses casos todos aqui, o pai pode excluir o filho da herança no testamento. Então são esses dois casos, você tem a indignidade e a deserdação, né? Foi a deserdação que o Cid Moreira deixou. É lógico que os filhos do Cid Moreira vão tentar contestar essa coisa na justiça. Vão dizer que não houve ofensa física, que não houve injúria grave, que não houve relações ilícitas com madrasto ou padrasto, não houve desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Então, vou tentar provar isso na justiça. Qual que vai ser o resultado, eu não sei, tá? Porque no final das contas é isso que se trata, né? É o que eu falo para vocês. Todos esses casos que a gente vê aqui, tem muito mais coisa além do que está dizendo no jornal. Quem que vai ganhar o quê, eu não sei, né? A justiça que vai definir isso mais adiante. Qual que era a verdadeira coisa lá? A mulher realmente estava abusando do Cid Moreira?
Eu não sei, eu não conheço eles, não sei da vida deles. Ou os filhos estavam abusando do Cid Moreira? De novo, não sei, não conheço ninguém ali, né? A justiça vai fazer as provas disso daí. Então, essa é a situação. Muito provavelmente, a mim me parece que assiste razão ao Cid Moreira e a mulher dele. Ou seja, ele provavelmente vai ganhar esse caso e os herdeiros, os filhos, não vão receber nada, né? Mas pode ser a justiça que vai definir qual vai ser o resultado final dessa história aqui, né? E na ética libertária, como eu falei, muito mais simples tudo, o Cid Moreira decide quem recebe. Se ele não gosta dos filhos, não deixa para os filhos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.